E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre testes de API e vamos fazer nosso primeiro GET no Faker API, como foi falado anteriormente. Então tá, né? Esse é um site que ele disponibiliza alguns endpoints, então a gente consegue trabalhar em cima disso para a gente fazer algumas requisições e ter alguns resultados como retorno, tá? Se a gente olhar aqui na documentação do Requests Library, a gente tem dois gets aqui, tá? A gente tem o get on session e o get, mas a gente vai usar o get on session, tá? O get é uma keyword antiga que eles deixaram aqui. E beleza. E agora a gente tem o get on session, que é o que a gente realmente vai utilizar. É importante dois parâmetros aqui, tá? Que é o alias e a URL. Alias é como se fosse um apelido, um nome para a sessão que está aberta, que a gente vai, quando a gente criar isso daí, a gente sempre vai usar essa seção, tá? E, claro, se você estiver trabalhando dentro daquele mesmo contexto, tá? Senão você pode fechar e abrir outra seção. E a URL é efetivamente o link, o caminho que você quer fazer aquela requisição, tá? Olhando para isso, vamos então ver o que a gente precisa fazer aqui, ó. Vamos criar um primeiro teste aqui. Esse teste vai ser, vamos chamar de realizando primeiro get no Faker API. Tá, beleza. Então, se a gente pensa nisso, o que é a primeira coisa na nossa cabeça? Vamos fazer um get on session. Então, vamos. Get on session. Beleza? Dois espaços, alias igual, dois espaços, URL. A gente tem que preencher essas duas coisas, né? Esses dois campos. Alias aqui. Então, tá, se a gente pegar aqui, eu posso usar faker underline API. Pode ser qualquer nome, tá? Isso aqui. E a URL é a URL que a gente quer enviar o comando, tá? Então, se eu pegar e vir aqui e pensar nessa daqui, que é a que eu quero enviar, vou dar um Ctrl C e vou salvar aqui. E vou executar. Eu tenho o comando que eu executei mais cedo. E deu erro. Por que que ele deu erro? Olha só o que ele me fala assim, ó. Não existente index ou alias faker API. Então, a gente está tentando mandar uma requisição para uma seção que ainda não existe, tá? A gente tem que criar, a gente tem que abrir essa seção. E como a gente faz isso? Documentação. Se a gente vir aqui em Session, a gente tem tudo relacionado à sessão. E olha só o que a gente tem aqui, Create Session. Aqui então que a gente vai criar a nossa sessão para a gente conseguir enviar uma requisição HTTP, tá? E olha só o que ele tem, o alias é o URL. Então é as duas coisas que a gente vai utilizar para enviar, tá? Então antes de a gente fazer um get on session, a gente precisa criar a nossa sessão. Então vamos create on só create session, desculpa. Só create session e a gente passa o alias e a URL. Aí, se você, beleza, vou fazer isso daqui e vou enviar também. Então, o que vai acontecer? Olha só, não é que passou, mas será que passou mesmo? Vamos fazer o seguinte, ele mandou um pass, tá? Porque executou o comando e não deu erro. Mas como que a gente sabe se realmente passou? A gente tem que olhar o response, né? Tem que olhar a resposta, tá? E para fazer isso a gente faz dessa forma aqui. O getOnSession é uma keyword que você precisa de dois argumentos e ela te retorna alguma coisa. Quando a gente quer pegar o retorno de alguma coisa, a gente faz isso. A gente cria uma variável para coleta de retorno, que é um response. Pode ser qualquer nome, tá? É porque response faz mais sentido aqui. E de espaço duplo. O que isso aqui significa? Essa keyword vai executar e vai retornar para o meu response, tá? Então posso dar um console, log de console, response. Se eu fizer isso e der ok, der enter, o que que deu? Ele me deu um 200. Olha só que legal, interessante, ele me deu 200. E o 200 que a gente viu é sucesso, né?
Mas eu quero saber o que que ele me, o que qual o retorno que ele viu, qual que é o retorno, o texto, né, do retorno, não só o status code. Então a gente vai colocar ponto e text. Fazendo isso a gente vai ter o retorno. E olha só o que aconteceu. Ele pegou e conseguiu me retornar. Ele retornou um 200 aqui e uma palavra, uma cidade aqui aleatória, né? Já que a gente tá falando de address, né? Só que não é interessante fazer isso dessa forma que a gente fez, tá? Porque a gente tá tendo que escrever toda a URL de novo, né? E se a gente pensar que pode ser que a gente esteja criando a sessão para enviar um monte de outras coisas, pode ser que o início da URL, o final da URL não vai ser igual, tem um monte de complicações que pode aparecer dependendo do projeto. Então, uma abordagem um pouco mais interessante a gente fazer dessa forma. O Create Session, a gente vai criar a nossa sessão para esse endpoint aqui primário, que é esse API V1 e tudo mais. E nesse getOnSession aqui, a gente vai só de redirecionar para o resto do endpoint que precisa, que seria dessa forma aqui. Só antes da gente fazer isso, ó, deixa eu abrir isso aqui. Revelar no explorador de arquivos. Deixa eu abrir. Eu quero ver uma coisinha aqui. Ah, tá, olha só. Ele falou aqui, ó, que ele fez o getOnSession certinho para esse caminho aqui, tá? E eu queria a sessão para todo esse pedaço. Então tá. Vamos só fazer um outro teste, vamos ver se vai dar certo. Vamos criar um outro getOnSession pro Books. E vamos ver se dessa forma que tá feito a gente vai conseguir fazer também. Tá. Trouxe e a gente vai excluir isso aqui. Esse aqui a gente vai pegar tudo também. Aqui, aqui. Isso, vamos fazer desse jeito assim. Vamos executar e vamos ver o que vai dar. Eu quero pegar esses dois response, o desse e o deste daqui. Ó, os dois passaram, viu? Os dois deram 200 e trouxe informação. Embora, quer ver, deixa eu dar um clear aqui antes. Clear e vamos executar de novo. Os dois passaram e deram ok, ó, 200 e 200. Um tá, ó, falando de autor e o outro falando de outra coisa. Então os dois passaram, mas se a gente quiser fazer uma coisa um pouco mais enxuta, né? Essa outra abordagem aqui é mais interessante, ó. Da gente, já que a gente está com esse alias, né, que foi criado nessa sessão, a gente apaga isso daqui, deixa só esse pedaço e apaga isso daqui, deixa só esse pedaço. Porque fica mais enxuto, a gente tem que escrever menos coisa e tudo mais, tá? Então se a gente pegar a ideia, a gente salvou e vamos executar de novo. E passou de novo, tá? Passou. E vamos pegar e vamos ver o nosso código aqui. Opa, não é esse aqui não. Esse aqui. Vou pegar e ver esse código aqui. A gente tem os responses que ele enviou. Olha só que legal. Mesmo a gente criando essa seção aqui em cima só para esse pedaço, ele pegou e conseguiu fazer essa junção. E na hora de fazer o get, ele fez o get para esse endpoint corretamente. Então a gente vê o get request aqui, ó. Deixa eu aumentar essa tela. A gente tem aqui o get request para a URL inteira, tá? E da mesma forma vai estar este outro aqui. Aqui, ó.
get session, get request, tá? Então, beleza. Então, com isso, a gente conclui essa parte, né? A gente conseguiu, então, fazer o nosso get on session, nosso primeiro get on session. Inclusive, a gente fez 2 get on session. E com isso, a gente também já aprendeu sobre a questão de create session, né? Então, a gente precisa criar primeiramente uma sessão, dar um nome para essa sessão, que é o alias, e os nossos gets, posts ou qualquer outra coisa, eles ficam conectados a partir desse alias, que é a sessão aberta. E outra coisa muito importante que eu não fiz aqui, mas é sempre bom fazer, ainda mais se a gente estiver falando num sistema muito grande, pode dar alguma eu ia falar sobrecarga, né, na aplicação que a gente está testando, por ficar abrindo muita conexão, né? Ou até atrapalhar no próprio desempenho do computador que está testando. É sempre bom a gente finalizar a sessão, né? A gente vai dar um delete all sessions. E a gente pode ver... deixa eu ver se a gente tem uma keyword para a gente verificar se tem sessão aberta. Eu acho que tinha uma keyword para ver se tinha sessão aberta. Deixa eu ver se eu consigo achar na documentação. Session existe. Esse aqui, ó. Session exists. Então a gente pode fazer o seguinte. Olha, ele retorna true ou false, tá? Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Delete all sessions. E vamos olhar esse return aqui do session exist. E é esse alias aqui, tá? Então a gente vai fazer isso aqui. E vamos dar um log de console do return. Mais um espaço. E vamos dar esse log de console antes também do delete all sessions, tá? Pra gente conferir tudo. Aqui. Você... Aqui também. Tá, beleza. Então tá, vamos executar. Olha só. A gente teve... Aqui tá meio ruim de ver, né? Deixa eu... Vamos abrir nosso... Aqui. Mas olha só, então a gente teve um session exist e ele me retornou um file. Porque eu coloquei faltando um pedaço, né? Aí fica complicado, né? Então, faker API. Vamos executar de novo. Tá, beleza. Ó, eu já consegui ver aqui, ó, um true e depois um false. Então deu certo. Mas vamos ver aqui no log. Então a gente fez o primeiro session exist e é true. Depois a gente teve o delete e fez aqui e deu false. Então a gente conseguiu criar com sucesso a nossa sessão, fazer nosso get, excluir nossa sessão e validar isso, tá? Então, com isso a gente termina esse vídeo. A gente então aprendeu conceitos sobre criação de sessão, como a gente faz para enviar um get, como a gente vê de maneira bem geral esse response, tá? O que ele retornou para a gente e como a gente encerra e valida que essa sessão foi encerrada, beleza? Então por hoje é só e valeu, pessoal!